Olá, queridos irmãos, amigos da sala 57, das queridas sala 57. Quando a gente passa, as minhas viagens diminuíram, mas de vez em quando ainda eu saio do país, e o alcance dessa sala me impressiona, né? Recentemente eu estive em Boston, e lá o pessoal disse: Olha, pastor, quando estiver lá na sala 57, lembra da gente, viu? Então, um abraço para o pessoal que, que está ali em Boston, a igreja brasileira. É muito bom saber que essa sala alcança muitas pessoas e tem um ministério lindíssimo, né? Então, parabéns a todos e obrigado por estar aqui agora. Bem, amigos, nesses 3 dias que nós teremos juntos, eu gostaria de apresentar para vocês uma série curta sobre 3 capítulos do livro do Apocalipse. Então, a gente vai refletir um pouco sobre 3 capítulos do livro do Apocalipse, e esses capítulos são, assim, extremamente importantes para a nossa compreensão, para a nossa identidade, para o nosso chamado e também para a nossa missão. Eu vou compartilhar aqui a tela agora, tá? E a gente vai começar então a partir desse momento. Claro que antes eu vou aqui apenas apresentar para vocês ah, ah, aquilo que a gente está fazendo, né? Eu sou pastor, como vocês sabem, da Igreja Central de Brasília, e vocês podem ver aí na tela uma série que eu comecei ontem na Igreja Central. Que série é essa, pastor? Essa série é uma série intitulada Coisas Estranhas, tá? Ou seja, o que acontece no mundo espiritual, e a gente está trabalhando com vários temas. Ontem foi sobre os OVNIs, tá? A gente falou sobre o dossiê WAP, que é o documento norte-americano que liberou, o governo norte-americano que liberou alguns documentos sobre investigações de objetos voadores não identificados. Então, começamos por isso, e é extremamente importante. Você pode depois entrar no IASD Central de Brasília pelo YouTube e vai ter acesso a esse conteúdo. Além disso, essa série vai explorar imortalidade da alma, o espiritismo, a crença no inferno, o ministério dos anjos, curas e milagres, dom de línguas, dom de profecia em volta de Jesus. Então, tem muita coisa boa aí para ser explorado, tá bom? Uma outra coisa que eu tenho o meu Instagram, PR Lucas Alves. Então, se você quer um conteúdo que te leve para mais perto de Deus, aí está PR Lucas Alves, tá certo? Agora, eu gostaria de convidar vocês a, por gentileza, abrir suas Bíblias. Vamos então abrir as Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 12. Apocalipse, capítulo de número 12. É claro que eu poderia até explorar essa série a partir do capítulo de número 10, mas para a gente manter aqui uma sequência melhor, eu vou explorar esses 3 capítulos, tá? Então, o título é A História do Fim. E o que esses capítulos significam, representam para nós? Então, Apocalipse 12, eu estou lendo aqui na nova versão internacional, versículo número 1 diz assim: Apareceu no céu um sinal extraordinário, versículo 1. Uma mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. É interessante aqui nós percebermos que a visão que João tem em Apocalipse 12 é uma visão que leva para o céu. Ele disse: Eu vi no céu. E ele vê o que ele vê no céu? Ele vê uma mulher. Interessante isso, né? Uma mulher que está grávida, e aí com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas. Então, o que significa isso? Primeiramente, quando a gente interpreta isso, nós sabemos que na Bíblia a mulher significa igreja. E é interessante, né? Eu volto a esse texto. É interessante que João, ele não está dizendo que viu um sinal aqui na terra, ele viu um sinal no céu. Isso quer dizer uma coisa, é que igreja não é uma criação humana. Quando nós falamos da igreja verdadeira, do papel da igreja, né, da sua integridade, do seu compromisso com a Bíblia, não é uma ideia humana, não é uma ideia terrena,
A igreja nasceu no coração de Deus. João poderia ter falado o seguinte: não, aqui na minha frente apareceu uma igreja. Não é nada disso. Ele disse: eu vi um sinal do céu. E esse sinal apontava para uma mulher que estava grávida, prestes a dar à luz. Então vamos entender esse símbolo, tá? E depois vamos para a aplicação desse conteúdo, tá certo? Vamos lá então. Então, quando nós olhamos para essa realidade, nós vemos aqui o seguinte, tá? Primeiro, olhar o capítulo agora. Eu li o verso 1, mas agora vamos ver, ter uma visão panorâmica do capítulo todo. O que, que nós podemos entender? O capítulo 12 do Apocalipse, ele vai apresentar pelo menos é, quatro personagens que vão aparecer aqui. Primeiro, a mulher. Segundo, o dragão. Terceiro, o filho. E quarto, o remanescente. Então, essa é uma forma de você compreender de maneira mais didática esse capítulo, tá certo? Por que esse capítulo é importante? Stefanovic, que é um dos especialistas no livro do Apocalipse, ele diz o seguinte: esse capítulo é uma advertência de que Satanás está determinado a travar, aqui um errozinho, travar uma guerra intensa contra a igreja remanescente de Deus dos últimos dias e de que nossa única esperança e poder para vencer encontra-se em Cristo. Então perceba, aqui está sendo descortinado, está sendo aberto a compreensão do grande conflito. Agora, o grande conflito dentro de uma linha do tempo que vai abrir os 1260 anos, mas que também vai chegar até a volta de Jesus Cristo. E nesse contexto, quem está presente sou eu e você, tá certo? Então, é um pouco importante compreender o que significa essa mulher. Tá? Então, primeiramente, essa mulher está vestida do sol. Essa mulher, ela tem a lua debaixo dos seus pés, ela tem uma coroa de 12 estrelas. Então, quais são os segmentos que interpretam essa mulher de Apocalipse 12 e como eles interpretam? Na verdade, eu fiz a pergunta no plural, mas poderia ser colocada no singular. Qual o segmento que mais se destaca dentro dessa interpretação? Tá? Eu diria que é o catolicismo. E aqui tem Scott Hahn, que é um dos grandes teólogos da Igreja Católica, que ele diz o seguinte: a mulher Maria, mas também é a personificação do povo de Deus. Nós vamos perceber aqui que a gente pode concordar com ele na segunda parte dessa interpretação, mas não na primeira. E há algumas evidências, né? Para colocar aqui uma evidência assim já pesada, muito clara, né? Vou dizer aqui, em Apocalipse 12, a mulher é perseguida por 1260 dias, tá? E ainda que fosse perseguida por 1260 dias literais, isso não alcança Maria. Ela foge para o deserto. Quando eles fugiram na perseguição, se é que a gente poderia aplicar para Maria, ela fugiu para o Egito junto com José e não foi sozinha. Então não se dá para aplicar, tá? Não se dá para aplicar. Então o princípio é que seja de fato a igreja. E aqui tem a interpretação católica, os teólogos católicos que eles não se harmonizam em sua totalidade sobre a compreensão de quem é a mulher. Então, primeiro, o teólogo católico, né, Bento XVI, foi papa, faleceu há pouco tempo atrás. Ele entendia que eram três coisas: que era Maria, que era Israel, que era a igreja. Depois, Scott Hahn, que eu acabei de apresentar aqui para vocês, ele disse que seria Maria como uma nova era e a imagem da igreja. A Reinhold Brau, que é um dos grandes teólogos do Novo Testamento, especialista no Evangelho de João, ele dizia que ele já faleceu, né, povo de Deus, incluindo Maria e a igreja. Yves Congan dizia que era principalmente a igreja, e René Laurentini, Maria e o povo de Deus. Em nenhuma interpretação nossa, nós cremos como adventistas do sétimo dia que isso se aplica a Maria. E aqui desviou-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar luz. Vamos compreender um pouco melhor esse verso. Primeiro, uma mulher vestida do sol. Nós, Igreja Adventista do Sétimo Dia, entendemos que, de acordo com o livro de Jeremias, né, apresentando a semente de Davi, de que veria o descendente, veria o grande rei, nós entendemos que esse grande rei, que é a semente, né, de Jesus Cristo,
é a semente da mulher, que é Jesus Cristo, mulher e igreja. É, esse Jesus Cristo ele é chamado de Senhor Justiça Nossa. Senhor Justiça Nossa. E essa mulher está totalmente vestida do sol. E nós compreendemos que esse sol que veste essa mulher é a justiça de Cristo. Isso quer dizer, em termos práticos, que para nós, adventistas do sétimo dia, nós devemos ser conhecidos como uma igreja que crê na justiça de Cristo. Uma igreja que crê no ministério de Cristo. Uma igreja que se reveste dos méritos de Cristo. Uma igreja que acredita que só existe um meio de sermos salvos. E a maneira de sermos salvos é depositar a nossa fé de maneira irrestrita, absoluta, completa a uma pessoa que nós a consideramos como salvador da nossa vida, que é a pessoa de Jesus Cristo. Nossa marca principal como igreja não é o sábado, não são os 10 mandamentos. A nossa marca principal como igreja é que nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Quando você olha para a igreja adventista do sétimo dia, o que nós não podemos jamais esquecer é que a nossa mensagem central, ela tem formato de cruz. A forma de cruz que apresenta o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você crê nisso? Você crê nisso como igreja? Você crê nisso como membro? Mas o texto ainda continua: via a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Aqui nós entendemos que a lua reflete o sol. Aqui entendemos que a coroa de 12 estrelas representa os apóstolos. Então aqui a gente teria a totalidade daquilo que o Antigo Testamento apontava, refletia daquilo que iria aparecer no Novo Testamento. Então nós entendemos que o Novo Testamento estava oculto, mas aos poucos sendo revelados no Antigo Testamento, e que o Novo Testamento está ali a autoridade dos profetas através da coroa de 12 estrelas. Que achava-se grávida, que grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Acabei de falar para vocês que essa lua, que reflete a luz do sol, nós entendemos que isso são os ensinamentos, que é o conteúdo dos patriarcas, dos profetas, que não apresenta em sua totalidade a revelação, porque ela também iria se cumprir com as profecias messiânicas, com aquilo que apontava para Jesus Cristo. Ellen G. White diz: a igreja dotada com a justiça de Cristo é sua depositária. Nela se devendo revelar as riquezas de sua misericórdia, sua graça em plena e final manifestação. Ele mesmo, o grande centro de quem toda glória irradia. Aleluia. Ou seja, como adventistas do sétimo dia, nós cremos que nós temos a justiça de Cristo, aquilo que Jesus Cristo é capaz de fazer. Nós somos uma igreja cristocêntrica, nós somos uma igreja que crê no ministério de Jesus Cristo, e não existe alternativa fora do sacrifício de Cristo. E é por isso que, como igreja, nós reconhecemos que devemos estar revestidos da sua justiça. Compreendendo isso, o texto aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, que Cristo viria. Então, Satanás ele sempre está à procura de destruir aquilo que é tão precioso para nós, que é o nosso Salvador, mas quando ele não consegue fazer isso, ele vai à procura da mulher. Então, Cristo viria para cá para fazer uma obra de intercessão, uma obra de restauração, uma obra de reerguimento da humanidade. E isso ele faz através da cruz. Nós cremos que o capítulo de número 12 do Apocalipse, além de falar, claro, do grande conflito, mas o grande conflito surge justamente pelo fato da obra redentora de Jesus Cristo. Mas a mulher foge para o deserto. A mulher foge para o deserto. E ela vai para o deserto onde Deus a sustenta a mulher, ou seja, quando a igreja passa então a ser perseguida, e ela passa a ser perseguida e vai para o deserto durante 1260 dias, que essa é a profecia que mais se repete dentro do livro do Apocalipse, que se refere aos 1260 anos. A mulher é perseguida. E enquanto a mulher é perseguida, as verdades essenciais do ministério de Cristo,
da observância dos 10 mandamentos, da observância do sábado, da fidelidade dos crentes, permanece mesmo nesse período em que a mulher ela é perseguida, em que a mulher tem que ir para as montanhas, que a mulher tem que ir para as cavernas, que o povo de Deus não pode se expressar de forma tão pública como antes, justamente pela perseguição da igreja medieval. O tempo que isso acontece é durante 1260 dias. Agora, é interessante nós percebemos que o texto diz que o dragão é que causa essa perseguição. Ou seja, nós entendemos que dragão é uma das figuras do diabo, como serpente, também como leão, também, e assim outros símbolos que se aplicam a ele. E aqui é importante nós compreendermos o seguinte, que esse dragão ele usa uma estrutura social do Estado, que é justamente Roma, para perseguir a igreja. Ou seja, tanto Roma persegue a igreja, como também Roma pagã e Roma papal perseguem a igreja, o povo de Deus. Ou seja, utiliza a estrutura do Estado para justamente perseguir o povo de Deus. Aí você pergunta, mas existem evidências na Bíblia de que o Estado se torna braço do próprio inimigo? Sim. E nós encontramos isso no Egito, quando o povo de Deus é levado cativo, né? Ou melhor, que ele está cativo dentro do Egito. Depois, Babilônia, quando de fato ele é levado cativo por Nabucodonosor, né? São pelo menos 3 investidas de Nabucodonosor. E depois por Roma, né? Roma perseguiu sim a igreja, a gente sabe disso, os registros, as catatumbas de Roma evidenciam isso, o Coliseu Romano também. É claro que boa parte também dessa perseguição no primeiro século também tem a ver com o judaísmo, mas predomina justamente o braço do Estado para a perseguição da igreja. O grande conflito, página 438, Ellen G. White diz assim: embora o dragão represente primeiramente a Satanás, é, em sentido secundário, o símbolo de Roma pagã, ou seja, o Estado aliado à igreja, perseguindo a igreja do Senhor, ok? Então, essa é a nossa compreensão. Agora, eu queria que vocês pensassem o seguinte: pastor, mas essa perseguição que ocorre hoje, o que tem a ver hoje? Como é que Satanás persegue a igreja de Deus hoje? Ou seja, eu e você, pessoas reais, como é que Satanás persegue hoje? Quais são suas armas? Quais são suas abordagens? Como é que ele mira cada um daqueles que servem a Deus, que caminham com Deus? Eu vou aqui apresentar para vocês algo que eu creio que tem sido pelo menos 3 armas principais de Satanás nos dias de hoje, que afetam essas armas a mim e a você, tá certo? Quer saber que armas são essas? Então, me acompanha aqui. Pelo menos 3. E eu utilizei pelo menos a mesma letra para que vocês entendam o que eu quero dizer, tá? Então, vamos lá. Quando a gente olha para a forma que Satanás trabalha, ele utiliza nos dias em que nós estamos vivendo, ele vai usar 3 armas principais. Querem saber que armas são essas? Vamos lá então, tá? Primeira delas, olha só, vamos lá. Primeira delas, eu chamaria de distração. A segunda, distorção. E a terceira, desânimo. Distração, distorção e desânimo. Olha só, é, vamos lá primeiro aqui, distração. O que acontece hoje? Nós nunca vivemos uma época é, de tanta distração, de tantas opções que nós temos para nos distrairmos como os dias de hoje. São as redes sociais, são os jogos, são os streams da vida, tá? É a nossa ocupação. A gente tem que estar ocupado e tem que estar ali o tempo todo com a tela, o rosto na tela de um celular, ou muito ocupado, ou muito distraído, ou muito atarefado e tudo mais. E tem 2 tipos de distrações aqui. Eu diria que temos a distração mais direta, mais ostensiva, aquela que a gente não tem tempo porque estamos ali
a gente gasta, às vezes, horas e mais horas em uma série. Tem pessoas que fazem até uma maratona de uma série, mas a gente não faz uma maratona de uma vigília. A gente não tira tempo particular para passar mais horas com Cristo, de intercessão, de oração. A gente não gasta tempo. Hoje as pessoas leem menos. Leem menos. Se você falar o seguinte, hoje eu comecei agora, semana passada, a ler um livro de 600 páginas. Isso é coisa rara hoje em dia, porque as pessoas dizem que não dá, cansa, dá sono e tudo mais. Mas a gente vive assim hoje. Há uma massa de pessoas hoje que querem as coisas muito fáceis, vídeo de WhatsApp, é coisa curta, rios da vida, e você passa horas e mais horas dentro daquilo ali. Então, existe esse tipo de distração. Tá? E pessoas, às vezes, provocam acidentes porque estão muito distraídas. E também existe outro tipo de distração que talvez a gente quase não fale. Mas você sabe o que é? É que às vezes o nosso próprio trabalho ele pode subtrair a nossa atenção de coisas que são extremamente importantes. Então, quando a gente trabalha muito, a gente se esforça muito. É claro que eu sei que nem todo mundo pode abrir mão disso, mas algumas pessoas precisam desacelerar em sua vida. Por quê? Porque ontem eu estava conversando na porta da igreja com o meu ancião, né, com algumas pessoas, e dizia o seguinte: como é que você vai dar estudo bíblico se você não tem tempo? Hoje, um dos grandes, eu diria assim, um dos grandes produtos, né, que está em falta hoje para muita gente é você dar tempo e dar atenção. Dar tempo para as pessoas, dar atenção. E é justamente isso que envolve o estudo bíblico. Você diz o seguinte: eu vou subtrair o meu tempo para dar um tempo para outra pessoa. Eu vou tirar a atenção de coisas que são para mim, para dar atenção para outras pessoas. Então, muitas vezes, por que a igreja às vezes não dá tanto estudo bíblico de maneira pessoal? Porque eu vou ter que me dedicar a isso. Por que às vezes eu não tenho tanto tempo para orar? Porque eu preciso, muitas vezes, sacrificar algumas coisas. E eu peço a você, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, utilize suas ferramentas, utilize a vida de maneira equilibrada, utilize aí seus momentos de lazer com a sua família, mas não se esqueça que a gente está dentro de um grande conflito. Não se esqueça disso. Não se esqueça que a distração é um dos elementos mais poderosos que o inimigo usa hoje em dia. E nós precisamos ter lucidez, clareza mental, para perceber quantas vezes no dia ele rouba a nossa atenção para coisas que são muitas vezes supérfluas, que não são importantes para nós e que afetam o nosso chamado, que afeta o nosso crescimento. A segunda coisa é a distorção. E essa distorção é algo muito séria. Todas as vezes que Satanás aborda algumas pessoas na Bíblia e tudo mais, ele usa a distorção para enganar. Eu vou dar aqui dois exemplos. Um é Eva e outro é Cristo. Quando você olha para Eva, ele está ali comendo o fruto da árvore da vida, né? Do conhecimento do bem e do mal, perdão, e depois que ele está comendo, ele está ali dizendo: olha, não é assim que Deus disse. Deus disse isso, mas não é bem assim como Deus disse. Então perceba que ele distorce as coisas. Ele não está aí para dizer que a preocupação de Satanás no Éden não foi dizer que Deus não existe. A preocupação de Satanás no Éden foi dizer o seguinte: o que Deus disse não é exatamente como Deus disse. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Uma outra distorção é quando ele pega Jesus e apresenta todos os reinos, né? E diz assim: olha, eu vou te dar tudo isso se você prostrado me adorar. É interessante percebermos uma coisa. O que a gente pode aprender com isso? É que o reino já era de Jesus Cristo. Ele queria fazer uma antecipação da entronização de Cristo como rei, mas aquilo ali já era de Jesus Cristo. E Jesus Cristo estava frágil, porque já estava quase ali no 40º dia de tentação. Então, perceba uma coisa: quando você está fraco, é muito mentalmente, fisicamente, você está exposto. E quando você está exposto, você precisa ter uma lucidez, uma dependência muito maior de Deus para descobrir as distorções que Satanás é capaz de fazer. E aí você tem agora a terceira coisa, que se chama desânimo. Aí as pessoas desanimam. Aqui, talvez tantas pessoas boas, queridas, começaram essa jornada aqui de há 4, 5 anos aqui da Sala 57 e não estão mais aqui. Porque vê o que? O desânimo, a dor, a tristeza, a decepção, as perdas da vida. E é como aquela parábola, né? A parábola da boa semente.
as dificuldades da vida sufocaram essas pessoas. O sol bateu tão forte que não criaram raízes, e então a pessoa desanima a ler Bíblia, desanima a ir para a igreja, desanima a louvar, desanima orar. E em nome de Jesus Cristo, não se distraia. Viva pela palavra e busque forças do Senhor para continuar. Deus não chamou a mim e a você para uma jornada que acaba na metade. Deus nos chamou a mim e a você, que só acaba quando Cristo voltar. Você pode ter na sua vida altos e baixos. Você pode ter na sua vida perdas. Você pode talvez estar passando por um luto em sua vida, mas que nada disso seja capaz de paralisar você, porque há um Deus que, quando você estiver cansado ou cansada, Ele vai carregar você nos braços. Mas não pare, não pare. Aí você pergunta, pastor, qual é um dos elementos mais fortes dentre esses três? É a distorção, porque altera a verdade para a mentira. E veja o que disse Charles Spurgeon sobre isso. Discernimento. Agora eu considero os três pilares do desânimo, da distorção e também da distração. Discernimento não é apenas distinguir o certo do errado, mas o certo do quase certo. Você entendeu isso aqui, amigos? Você entendeu? Muitas vezes o engano não vem porque existe um grande contraste entre o certo e o errado. Não, não, não. Não é isso. O discernimento vem quando você percebe algo que é verdade contra aquilo que é quase verdade. Satanás, ele não tem compromisso com a verdade, mas um dos maiores elementos que ele utiliza é a quase verdade. É o quase certo. Bem, seguindo aqui ainda na compreensão desse texto, vamos avançar. Aparece aqui agora Miguel, ou seja, ele persegue a igreja, mas também persegue a Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse 12, e você vai ver aqui algo extremamente importante. Houve então uma guerra, verso 7, nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus. Esse Miguel, eu tenho aqui 4 passagens bíblicas, porque às vezes você vai para os podcasts da vida, para o YouTube da vida, e a pessoa, não, Miguel não é Jesus. Ok. Primeiro que, quando você abre sua Bíblia em Daniel 7, verso 13, ele é chamado de filho do homem. Depois de Daniel 8, verso 25, Miguel é chamado de o príncipe dos príncipes. Depois de Daniel 9, versículo 25, é chamado de príncipe ungido. Depois do grande príncipe. Nunca príncipe foi aplicado a anjo na Bíblia. E quando aparece a anjo, é Cristo que está ali aparecendo como anjo. Mas nunca como um anjo que recebe esses títulos. Nunca, nunca. Então, essa pessoa que está lutando aqui, Miguel, que é Cristo, ele está lutando essas batalhas, e essas batalhas, aqui estão os textos, né, que ficam mais claros, né? Ele aparece na Bíblia em Daniel, em Judas e em Apocalipse. Então, primeiramente, quando você vai para a primeira coluna, quem é Miguel? Um dos primeiros príncipes. Contra quem ele luta? O príncipe do reino da Pérsia. Depois, Daniel 10, 21, príncipe defensor do povo de Deus, os poderes espirituais da Pérsia e da Grécia. Depois, Daniel 12, verso 1, o grande príncipe que protege o povo durante o tempo de angústia final. Judas, o arcanjo Miguel, que luta pelo corpo de Moisés, ou seja, ressuscita o corpo de Moisés. E Apocalipse 12, 7 a 9, o comandante dos anjos celestiais, o dragão e seus anjos. Eu quero dizer o seguinte, eu não sei quais são as lutas que você tem na sua vida. Não sei quais são as lutas. A gente tem as nossas lutas, elas são as mais diversas. Mas nós estamos de um lado que é vencedor, de um lado que não perdeu nenhuma batalha, que não perde batalhas hoje e que não perderá nenhuma batalha no futuro. Nós estamos seguros naquele que é capaz de sustentar a sua vida. Você pode até achar, a minha vida está aqui hoje
aos cacos. A minha vida hoje está completamente exposta. Eu não tenho forças para continuar. Eu já perdi o ânimo da minha vida. Eu não tenho coragem de levantar a cabeça. Eu não tenho disposição de me levantar dessa situação. Mas saiba de uma coisa: você talvez não consiga, mas Deus não espera que você consiga, mas Deus espera que você acredite. Deus não espera que você agora se levante da sua própria força, mas Ele espera que você confie nele, que Ele possa levantar você em sua própria força, na força dele. Deus não espera que você diga assim: agora eu vou me levantar dessa situação porque eu tenho força, eu tenho poder, eu tenho convicção. Não, não. Deus não espera isso, mas Deus espera que você creia que Ele é capaz de levantar, porque hoje, segunda-feira, Ele está com a mão estendida em sua direção. Hoje, segunda-feira, ele está perto de você. Pastor, mas eu não sinto. Não precisa sentir. Cristianismo não é o que você sente. Cristianismo é o que você acredita. Pastor, mas eu não estou vendo. Cristianismo é o que você vê. Você não precisa ver nada disso. O que você precisa é acreditar. A coisa mais poderosa na vida cristã é crer. E por isso que Jesus Cristo disse assim: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Tem muitas coisas em sua vida que você não está vendo, mas acredite. É acreditar que faz a diferença. Não é sentir que faz a diferença. Não é ver que faz a diferença. É acreditar que faz a diferença. Acredite que a mão do Todo-Poderoso, nessa manhã de segunda-feira, escolheu um ombro para repousar. E o ombro que Deus escolheu para repousar nessa manhã são os seus ombros. Ele está aí com você agora. Você crê? Você crê? Amém. 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 Compreendendo um pouco mais sobre a ação de Miguel, Calvino disse: entendo Miguel como Cristo, porque é ele quem exerce a proteção da igreja e é o guardião dos fiéis. Aleluia. Aleluia. É Jesus que cuida dessa igreja. É Jesus que protege essa igreja. É Jesus que cuida de você. É Jesus que guarda você. Ellen White diz, em Review the Herald de 29/10/1995, a condição do mundo antes do primeiro aparecimento de Cristo é um quadro da condição do mundo exatamente antes de seu segundo advento. A mesma iniquidade existirá. Satanás manifesta o mesmo poder enganador sobre a mente humana, mas saiba que, apesar de todas as abordagens da intensa perseguição de Satanás, nós temos Miguel entre nós. Nós vamos para a parte final e sabemos que antes da volta de Cristo Jesus haverá todo tipo de adoração, de manifestações, de difícil distinção daquilo que procede de Deus e do que não procede de Deus. A batalha entre a igreja de Deus e o engano vai se intensificar, a quantidade de religiões vai aumentar. E aí, então, a gente se pergunta: e qual é o nosso papel? Bem, Satanás perseguiu a mulher, que é a igreja de um modo geral dentro da história. Satanás persegue também o filho, que é o Messias. Mas vejam o que o texto diz, na sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo número 12. Diz o seguinte: o dragão se irou contra a mulher, versículo 17, contra a mulher, e saiu para guerrear contra o restante da descendência da mulher, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus Cristo. E aqui na sua Bíblia vai aparecer que ele agora está muito preocupado, colocando todas as suas armas, as mais sagazes, as mais fortes, contra o remanescente. Por falar em remanescente, Ângelo Manuel Rodrigues diz assim: se perdemos a ideia do remanescente, que nós temos uma identidade, que nós temos um chamado adventista, não é exclusivista, mas adventista sabe do seu papel, da sua missão.
Nós não somos exclusivistas, mas existe uma marca distintiva: guardar os mandamentos de Deus, que é a marca do remanescente, e ter a fé em Jesus Cristo. Ele diz: se perdermos a ideia do remanescente, perderemos como igreja nosso propósito e razão de existir. É por isso que quando nós estudamos Apocalipse capítulo número 12, perdão, nós estamos estudando algo que está falando da nossa história, do grande conflito, daquilo que Cristo faz, de onde nós viemos, para onde nós estamos indo e qual é o contexto que nós estamos inseridos hoje. Agora, eu concluo com esse quadro, com essa imagem. Aqui diz que o remanescente são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amigos, nós não somos uma igreja que exalta os mandamentos e se esquece de Cristo. Não, nós não somos essa igreja. E nem tampouco somos uma igreja que exalta Jesus Cristo e deixa de lado os mandamentos, porque ele mesmo disse: se vocês me amam, vocês irão guardar os meus mandamentos. O nosso centro da nossa vida é a pessoa de Jesus Cristo. É aquilo que ele fez. E por aquilo que ele fez, nós caminhamos ao seu lado. Nós procuramos fazer sua vontade. O remanescente, ele não tem uma experiência superficial com Deus. O remanescente do Senhor, ele tem uma experiência real de quem é Jesus. Jesus é seu amigo. Jesus é alguém que está do seu lado. Jesus é alguém real. Não importa se você não está entendendo tudo, não importa se você compreende tudo em sua vida. O que importa é que Jesus Cristo está do seu lado, vivo, atuante, poderoso. Quando nós conhecemos Jesus, nós passamos a ter uma qualidade de vida diferente. Nós não somos como a maioria da população. Por que nós não somos? Porque nós temos e acreditamos naquilo que Cristo disse: se vocês me amam, eu garanto para vocês que vocês terão vida e vida em abundância. Quem disse que a gente não chora? Quem disse que a gente não tem dor? Quem disse que a gente não tem interrogações em nossa cabeça? Quem disse que a gente não tem medos em nossa vida? Quem disse que às vezes a gente não carrega uma carga muito mais pesada, como nós sentimos, do que nós percebemos, do que nós somos capazes de carregar? Mas você pergunta: mas qual é a grande diferença? A grande diferença é que nós achamos em Jesus um amigo real, presente. E nós queremos agradar esse amigo. Nós não guardamos os mandamentos porque somos legalistas. Não existe nenhuma evidência em todos os escritos dos adventistas do sétimo dia dessa igreja que a gente coloque os mandamentos como meio de salvação. Nenhuma. O que nós cremos é que nós temos um Salvador que se chama Jesus Cristo. E tudo que nós fazemos por Ele é consequência do nosso amor a Ele. Nada mais além disso. Que Deus nos abençoe hoje. Esse dia seja dia de dizer: puxa vida, eu sou remanescente. Eu sou de Cristo. Eu quero ser fiel a Ele até o fim. Mas isso não é só para mim. Sou remanescente, mas eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. E eu quero envelhecer como cristão, vivendo esse chamado. Eu quero envelhecer como pastor, vivendo esse chamado. Eu quero estar aí nos últimos dias da minha vida, mas vivendo esse chamado para pregar quem é Cristo e qual é a marca de quem quer Cristo. Quem quer em Cristo, ama Cristo e guarda os seus mandamentos. Que Deus abençoe você. Que nessa segunda-feira você tenha um dia muito abençoado. Não é abençoado porque tudo vai dar certo. É abençoado porque você tem a presença de um Deus que cuida de você hoje. Feche seus olhos e vamos falar com Deus agora. Bom Deus, obrigado por esse dia que começa. Obrigado por tua presença. Nos acompanhe, Senhor, nessa jornada de 3 capítulos do livro do Apocalipse, capítulo 12, 13 e 14, e que o Senhor nos ajude a termos uma visão ampla, distinta da pessoa de Cristo e termos raízes mais profundas em nossa comunhão com o Senhor. Nos guarda hoje, nos livra do mal, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, queridos. A gente se vê em breve. Deus abençoe a todos.